Bom, então já começou, já está gravando. A gente vai dar continuidade ao capítulo 28, né? Vida social, que o Alfredo recebe lá no campo de socorro uma família de amigos, né? Então, é, essa família é um casal, o senhor Bacelar, com a esposa e as filhas, que chegam. E, nesse momento, o Aniceto chama o André e o companheiro para acompanharem a conversa com ele, né, para um aprendizado. Então, eu vou reler o final do slide 7 antes da gente passar para o 8. Então, vamos lá, relendo o finalzinho do slide número 7. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a aguardar a obra do tempo. Então, ele aqui encerrou uma explanação que ele fez, fazendo uma analogia do tratamento dos doentes encarnados, né, das opções que tem para tratar, e das dificuldades para tratar os espíritos, né, que são espíritos mais acomodados. Então, agora a gente vai começar de onde a gente parou, que é o capítulo, o slide 8. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam por viverem sob véus de profunda ignorância. Aí ele fala justamente dessa dificuldade, né, de auxiliar os espíritos que muitas vezes recusam ajuda, não querem ser ajudados, pela falta de conhecimento, pelo véu do esquecimento, né? E aí ele tem essa dificuldade. Alguém quer comentar? Elaine, é o típico estado do bem-vindo, estamos encarnados, né? É uma condição assim diretamente ligada ao homem encarnado, né? Porque essa situação do véu da profunda ignorância, a gente se perde, né? Passa a observar, a ter gosto pelas coisas que são transitórias, ao invés da gente se importar, porque mesmo que a gente não se lembre, que a gente não tenha recordação do que nós deixamos no plano espiritual, a quantas andam a nossa própria caminhada espiritual, tem algo em nós que conta para gente que nós somos espíritos eternos, né? Que a gente tem uma referência divina. Então, são coisas que a gente deveria observar com mais acuidade, com mais detença no nosso caminhar. E a gente se distrai muito. Então, aqui ele está falando para nós da nossa condição, né, de homens no mundo, homens encarnados. Mas pode ser diferente com tudo que a gente já recebe de informação, de conhecimento, pode ser diferente na nossa caminhada. E aí você vai entrar agora numa parte do livro
que dá uma vergonha alheia, né, porque daqui para frente é só para baixo, né, porque ele vai falar da gente que a cara da gente queima, e olha que a gente está lendo quantos anos depois. Essa conversa aqui, ó, ela tá já na poeira do tempo, que essa conversa aqui é dos idos de 1940, nós já estamos em 2025. A gente sentiu vergonha da mesma forma. Então estamos todos preparados nesse momento para começar a passar vergonha? Porque vai começar a falar da gente, e a gente vai identificar. Verdade. Essa parte também me remeteu àquela, eu não lembro se foi no Nosso Lar, ou se foi no início desse livro, que fala lá no Ministério da Comunicação, dos espíritos que falharam na missão do reencarne, né? Que caíram nessas armadilhas e são os espíritos falidos, que, se eu não me engano, que eles mencionaram. Aí isso me remeteu à lembrança daquele capítulo também. Sim, porque é como ele diz aqui, né? É, ele fala aqui, ó, pelo menos nas ocasiões de graves perigos, né, o médico do mundo presta socorro para nós encarnados nas situações de grave perigo. Porém, muitas vezes o plano espiritual, muitas vezes, quase sempre, todavia, eles nos prestam essa assistência, mesmo conosco não desejando. A espiritualidade está dizendo para a gente: não vai. Esse caminho é um caminho de infortúnio para a sua vida, para a sua existência. Essa escolha de agora, que a gente tem muito esse pensamento que o fim justifica os meios, essa escolha de agora vai te trazer um prejuízo a se perder no tempo. E a gente não ouve. E não é para a gente falar assim: "Ah, a espiritualidade faz sinal de fumaça", não faz gente, manda e-mail, fala no WhatsApp, a gente acorda de manhã, já tem mensagem lá para gente, né. Então, assim, a espiritualidade intui aquele que está mais apto, mais aberto a transmitir uma mensagem que eles sabem que vai tocar o coração da gente, que eles sabem que vai chegar. E às vezes as pessoas que estão ao nosso lado caminhando conosco, elas são intuídas ou mediunizadas de tal forma pela espiritualidade que a boca delas se transforma num alto-falante da espiritualidade, de alerta, de socorro, de entendimento, e a gente passa por cima. Então, para nós que aqui estamos, né, a gente vai estar se lembrando, nesse estudo de hoje, o que que nós fazemos que nós deveríamos ter mais atenção na nossa caminhada, para a gente pôr freio nessas pedras de tropeço que estão no nosso caminho, né. Estamos na direção de uma carruagem aí com cavalos muito selvagens, que a gente deixa correr livremente, né, e a gente sabe que isso é um perigo. Então vamos lá, Elaine. Mais alguém? Pode continuar? Vamos. Tem razão, murmurei ouvindo comparações tão lógicas, né, o pensamento do André. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata.
nossas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. É mais uma explicação, né? Que a gente passa por ela, e mais uma que ele fala da dificuldade, que o André acha que é uma facilidade, e ele mostra que não é uma facilidade, que é mais um fator dificultador, né? Alguém quer comentar? Seguinte. O André está trazendo para a gente uma observação, do ponto de vista do entendimento dele, de um espírito que está vivo, né? Pulsante no plano espiritual, então ele talvez ele ainda não esteja considerando o todo de que ao reencarnar o espírito se esquece, né? Ao reencarnar o espírito se esquece. Então, assim, a gente sabe que tem uma vivência, tem todo um trabalho da espiritualidade para nos preparar para as situações que vamos encontrar aqui no plano físico, mas nós temos esse véu de ísis, né, sobre a nossa mente. Mas a gente sabe que muitas coisas são gravadas a ferro e fogo. Então, quando chega o momento dos testemunhos, das responsabilidades, dos trabalhos, quando o trabalho se apresenta para a gente sabe que aquele trabalho é para a gente. A gente sabe que aquela proposta da campanha do quilo, a proposta do passe, a proposta de visita aos lares e hospitais, a proposta de trabalho com Jesus, ela conversa com o trabalhador, ela fala para ele: "Sou eu e é você", né. Então o trabalhador, ele identifica quando trabalha para ele. "Ah, só quando está na doutrina espírita?" Não. O espírito se identifica com o trabalho aonde quer que ele esteja, não é religião que salva, né. Então, só que e aí o André está falando: mas com todo o treinamento, né, com tudo que a gente recebe aqui, a gente volta preparado". Aí que o senhor Bacelar vai dizer para ele que não é bem assim. Todos saem sabendo dos seus compromissos futuros, que na hora, no momento aprazível, o sino vai tocar, mas nem todos. E mais para frente você vai contar para gente, ele vai desenhar para nós, ele vai desenhar quais são as situações das nossas vidas que a gente finge que não é com a gente. E aí a gente vai se identificar, né. Nós vamos nos identificar em muitas situações, em muitas outras nós vamos dizer: "Graças a Deus, eu não deixei passar", né. Mas tudo é aprendido. Eu me recordo que tem um amigo nosso, né, na SEBEM, que ele conta isso pra gente, ele fala assim: "Olha, quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei na campanha do quilo como tarefa, eu rezava para chover, eu rezava para chover no dia da campanha do quilo", porque a princípio a gente quer o trabalho, a gente não quer servir. Mas a gente quer estar envolvido em algum trabalho, mas a gente não quer nada trabalhoso. A gente não quer abrir mão de nada, né. A gente quer ficar confortável. E aí ele vai dizer aqui pra gente qual que é o problema da gente querer sempre estar confortável, não é. Então, já começa aqui pra gente dando uma carada na gente, né, porque a gente se identifica com essa explicação em muitas situações da vida da gente. E se a gente ainda não se deparou com alguma assim, glória a Deus, né. Nem todo mundo é igual, glória a Deus. Bora lá. Vamos.
força de viciar em raciocínios, confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-se mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo, nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Mais uma vez aí esse trecho, eu voltei lá no Ministério da Comunicação, né? Dos depoimentos que nós ouvimos, uma falando que faliu porque o marido e os filhos não aceitavam, outros porque foram motivos diversos, né? Aí esse desculpismo me remeteu para lá, novamente. Um comentário até aí? Então, vou terminar aqui. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. E os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. E aí as justificativas, né, que a gente sempre dá. Um comentário? Eu fico pensando, e acho assim que cada um de nós que tem a oportunidade de estar sendo orientado, né, por esse trabalhador, eu fico pensando assim, aonde cada uma dessas observações me toca o coração. Alguma delas serve para mim em algum setor da minha vida, né, porque em alguns momentos a gente pode pensar que isso aqui só diz respeito às questões de trabalho na casa espírita. Não, é de todo e qualquer trabalho, né, de todo e qualquer trabalho. Agora, a gente quando a gente fala do trabalho na casa espírita, a gente também sabe que a gente tem um grande desafio com relação a isso, porque muitas pessoas pensam que o trabalho, como é que chama? Me fugiu a palavra. O trabalho não é beneficente, não. O trabalho que a gente realiza na casa espírita, é um Voluntário. voluntário, exatamente. O trabalho voluntário, ele só precisa acontecer quando eu estou com vontade. "Ah, tá chovendo, eu não vou sair". É voluntário, não tem obrigação de ir, né. Então a gente sabe que isso é um grande desafio para toda instituição de trabalho com Jesus, seja ela espírita ou não, toda instituição. A gente vai falar da doutrina espírita, que é o caminho onde nós caminhamos, né, e a gente observa isso. Então eu fico pensando assim: "Gente", mas quando ele fala de mordomos da responsabilidade, ele, alega um excesso de deveres, ele não está falando apenas desse trabalho voluntário, ele está falando dos trabalhos na nossa vida, né, que a gente tem por obrigação, por responsabilidade
desenvolver e a gente fecha os olhos. Mas vamos nos ater aos trabalhos de cunho espiritual, os trabalhos da caridade, que nos ajudam no trato espiritual, que nos ajudam a desenvolver a nossa veia, a nossa tese de moralidade, né? Porque nós sabemos que o amor é dos veios da caridade, né? É uma das expressões da caridade. Por que uma das expressões? Porque a gente sabe que existem muitas formas de se amar. Você pode amar fazendo comida para alguém, você pode amar costurando para alguém, você pode amar tomando conta de alguém, você pode amar orientando alguém, você pode amar orando por alguém. A forma de amar é muito diversa, né? Então, quem dita esse caminho para a gente é a caridade. Então, a gente sabe que os trabalhos junto à espiritualidade vão formando esse nosso caráter, essa nossa forma de pensar o que é o amor, que não seja apenas de uma forma romântica. Porque o amor da forma romântica é amor, se for desapegado, é amor, mas ele não se manifesta apenas daquela forma, né? Então, quando a gente vai lendo isso aqui, tem muitas formas, muitos caminhos por onde a gente passa dentro desse raciocínio dele aqui, ó, que mexe conosco, que fala diretamente, fala sobre ações e comportamentos que muitas vezes nós não paramos para pensar. Muitas vezes nós nem identificamos que nós estamos dentro de um desses exemplos, caminhamos aqui dentro, né? Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado, quer dizer, concentra-se só naquilo, no que está ganhando, no que está perdendo, mas não no que pode fazer com aquilo que tem. Aquele que não tem, não busca realizar nada baseando-se no que não tem. Se aconselha com a revolta, quer dizer, não vou fazer porque eu não tenho condições de realizar nada que seja minimamente digno, porque eu sou pobre, eu sou miserável, estou quebrado, eu devo isso, se revolta, né? Tanto que essas condições, a da pobreza, um exemplo, a gente não, se nós não podemos mudar, a gente caminha com ela, com a dignidade que nos cabe, executando aquilo que a gente pode, porque não existe uma pessoa no planeta que não possa acolher outro ser humano, que não possa realizar nada na seara do Cristo. Não existe. É só a nossa forma adoentada de observar, de enxergar as coisas, de pensar a vida, que aí a gente se limita, a gente puxa o freio e não vai nem para um lado, nem para o outro, né? Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Ah, eu tenho uma vida inteira pela frente, então eu posso me esbaldar agora. Não, não pode se esbaldar de forma irresponsável, não, porque tem compromisso, tem responsabilidade, né? Qualquer um e qualquer coisa que nós destruímos ou ferimos, nós temos a obrigação de restituir, de reparar. Então, não podemos agir dessa forma, né, desrespeitosa na vida e com a vida. E os idosos que já se afirmam inúteis para servir para alguma coisa, meu tempo já acabou. Não tem mais nada para eu fazer, não tem, gente. Tem. O corpo pode estar, né, frágilzinho, o corpo pode não aguentar realizar muitas coisas mais, mas ainda tem lenha para queimar, né? Então, parar, porque se observa
na falta de condição para realizar, não é o melhor caminho. É um caminho de desajuste e não de reajuste. Obrigada, amiga. Nada. Então, dando sequência, né? Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Então, aí finaliza o capítulo. Eu fico observando aqui o quão sério é esse capítulo para nós, né? Porque é um capítulo que é, fala de nós nas mais variadas situações, né? A gente consegue ou não se identificar em alguma coisa, mas o que mais chama a atenção é que ele está falando que os grupos que caminham na Terra estão sempre a caminhar dando desculpa. Tudo é uma dificuldade. Tudo é uma dificuldade. Aí eu fico pensando, né? Ô, gente, se esses espíritos veneráveis que vieram ao mundo, né, a serviço do Cristo, e o próprio Cristo, gente, Jesus trabalhou 3 anos, é a contagem de tempo do trabalho do Cristo. Ele trabalhou aqui 3 anos. Há 2025 anos, o que ele falou lá atrás está vivo, está fresco, né, na nossa memória, no nosso coração. Então, quer dizer, ele trabalhou de uma forma visceral, sem descanso. Você imagina se ele tivesse dado uma desculpa: "Não vou hoje não, porque eu sei exatamente o dia que eu vou partir, eu não vou mexer com nada disso hoje não, vou ficar em descanso". Já pensou se esses espíritos que vieram a serviço dele tivessem dito, né: "Ah, Senhor, as dificuldades são imensas", porque Jesus disse lá atrás que nós seríamos, rejeitados, açoitados, perseguidos, assassinados, seríamos odiados, tudo em nome dele, né. E quando todas essas coisas absurdas e cruéis se manifestassem, ainda não seria o fim. Já pensou se a gente pega essa deixa e fala assim: "Jesus, está aqui minha carteira de trabalho, dá baixa, por favor"? Já pensou se esses espíritos para os quais ele alertou, que caminhavam com ele, porque ele falou isso para os discípulos, né? Se eles falassem assim: "Senhor, dá baixa na minha carteira", que coisa, né. Então, assim, são muitos os trabalhadores, muito menos do que se espera, né. Talvez seja por isso que o volume de trabalho sobre alguns sejam muito maior. Mas se esses alguns abrissem mão do trabalho, né, que está sendo confiado, por uma situação ou outra, né, levando-se em consideração a desculpa da dificuldade, o que seria de nós, né? O que seria de nós? E nós que ainda estamos, assim, tão na retaguarda, que ainda não temos nada de substancioso para oferecer, ainda somos ouvidos, né, somos buscados para algum aconselhamento, para para algum lenitivo. Imagina só, gente, né, se a gente começar a colocar a
as dificuldades que temos, que são reais, se nós começarmos a usá-las, a usar o cansaço que é real, porque hoje a gente trabalha muito, é tudo muito acelerado, o cansaço é realmente muito grande, talvez até o cansaço mental, né, por excesso, volumes de informações, de coisas que chegam de todos os lados, é uma inquietação muito grande. Imagina se a gente pudesse, porque podemos, né, se pudéssemos não, podemos. Se nós formos fazer uso dessa nossa possibilidade de dizer: "Não quero, não", como nós podemos, isso faz parte da nossa livre escolha, a gente tem que entender que nós poderemos nos enquadrar mais efetivamente numa dessas citações que o senhor Bacelar fez, né. E olha que a gente já consegue se ver em alguma coisa, né, em algum momento. Se hoje em dia a gente já faz escolhas mais assertivas, "Olha, eu vou caminhar nessa direção", porque Jesus não pede de nós, grandes sacrifícios. Na verdade, eu acho que Jesus nem pede sacrifício nenhum de nós, né. O que a gente enxerga como sacrifício são as escolhas que nós temos que fazer entre a as nossas satisfações imediatas e aquilo que não é imediato, né. Que vai ser algo que vai ficar, que vai perdurar. Então essas escolhas são difíceis para nós, mas Jesus não pede de nós sacrifício. Hoje em dia a gente não tem que ir para a cova de nenhum leão, gente. A gente vive hoje um tempo que dá até para agendar o encontro com o leão. Então a gente pode pensar, né. A leitura, o estudo, ela serve para fazer com que a gente pense, com que a gente reflita. Há coisas que eu não dou conta de realizar, ok. Há coisas que eu dou conta de realizar. Talvez eu não queira realizar, né, mas está tudo bem também, porque isso aí é entre cada um de nós e o Cristo, né. Então eu acho que é por isso que o livro termina, assim, com essa interrupção, porque é uma conversa, né, é uma explicação que está acontecendo num ambiente, aí chega outras pessoas, e aí é uma conversa que não termina. A gente não fica com essa sensação? É uma conversa que não terminou ainda, né, tem mais coisas. Obrigada, Elaine. Eu passo a palavra, tá, gente? Eu que agradeço. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Não? Rosa, cadê você? Oi, Renata, estou aqui, estou te ouvindo aqui e entendendo que é isso mesmo. Às vezes a gente demora um pouco para chegar nesse ponto de entendimento de que o caminho é o do trabalho. Eu acho que é uma questão também de maturidade. Eu estou falando por mim. Antes também eu não consegui tirar esse tempo, né? Hoje, aposentada, eu já acho mais fácil de eu me dedicar, mas a gente ainda encontra uns entraves e a gente precisa ter muita força de vontade, firmeza, entendimento e consciência. E também, a partir do momento que a gente começa a se dedicar, né, tudo que a gente faz, como você falou, não é só o trabalho assumido na casa espírita, ou seja, lá onde for, mas é a tudo, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa de amar aquilo que a gente faz. Seja nos forçando a amar, porque ali naquele momento eu sei que eu não gosto muito daquilo, mas eu preciso fazer e preciso aprender a gostar, ou seja amando porque gosta mesmo e fica mais fácil.
Mas eu acho que o tempo vai trazendo para a gente, que é estudioso da doutrina, fica mais fácil, porque a gente, além do tempo, da maturidade de idade mesmo, a gente também vai estudando e ganhando a maturidade do conhecimento. E cada vez mais a gente vai entendendo que o caminho é esse. E outra coisa também, a partir do momento que você começa a fazer o trabalho e começa a obter, a sorver a alegria desse trabalho, o prazer de estar, de fazer, eu acho que traz um retorno de saúde muito grande para a gente. Então aí você vai entendendo cada vez mais, né? E uma das dificuldades muito grandes, e um dia eu falei isso lá na CBN de manhã, num dia de sopa, é que a gente precisa de trabalhadores compromissados. Eu não posso, porque é uma tarefa voluntária, eu vou o dia que dá, ou como você disse, o dia que não chove, né? O dia que eu estou mais animado. Então, assim, a partir do momento que a gente assume aquela tarefa, a gente tem que entender que aquele dia o meu compromisso primeiro é com aquela tarefa, né? Claro que eventualmente não dá, a gente falta, troca, pede alguém para substituir, mas assim, na grande maioria do tempo a gente tem que comparecer. E não é fazer de qualquer jeito, né? É fazer, inclusive, eu acho que isso se dá pela aquela questão de que o homem ele vive muito mais o material do que o espiritual. Nós ainda não entendemos que nós somos seres mais espirituais, né, do que materiais. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim, perfeitamente. Tá. Porque mudou aqui a tela do computador, do computador não, do telefone. Então, o fato de que nós não nos reconhecermos ainda como essencialmente espirituais, né? A gente fica buscando bens materiais. Então, por isso que o compromisso, eu acredito que por isso que o compromisso com o trabalho que dá um retorno financeiro, a gente entende que ele a gente não pode faltar a ele, eu não posso, né, deixar para depois e tal. E aí eu vou me envolver mais com esse trabalho do que com o espiritual, pela própria condição que nós temos ainda de não nos reconhecermos seres espirituais, né? Tem pessoas que ainda falam, não se, tem pessoas, e eu vou falar isso assim, gente, que já aconteceu comigo, na família, da pessoa falar assim, quando você fala o espírito, ele fala assim, mas que espírito? Assim, a pessoa não se entende como espírito, ela não se enxerga como espírito. Espírito para ela é algo externo, espírito é quem morreu, espírito é quem está assombrando alguém, ou que veio até para ajudar alguém, mas eu não sou um espírito. Tamanha a desinformação, o desconhecimento da nossa essência. Então, eu acho que isso dificulta, né? Porque aí, se eu não me reconheço como espírito e eu sempre estou vivendo matéria, é difícil me dedicar a um trabalho em que eu tenho certeza que o ganho é muito, 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 muito maior do que todo o dinheiro que eu puder ganhar aqui no mundo. Mas eu acho que é uma questão de evolução, de escutar, de ler, de refletir, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Porque isso vai começando a nos dar umas pontadinhas, né? A gente vai escutando, vai calçando a cara, vai ficando com vergonha e chega uma hora que a gente não consegue olhar para a gente mesmo, né? E falar não, né? Eu não posso mais falar não. É uma questão da gente com a gente mesmo, né? Então é um despertamento que tem que ir acontecendo. E os livros trazem isso e vão nos ajudando. Mas tudo tem a hora, né? Tudo tem a hora. E é isso, gente. Pensa assim.
Obrigada, Rosa. Mais alguém, gente? Não? Podemos encerrar. Quem gostaria de fazer a prece, então, para a gente encerrar? Eu vou fazer, então, tá? Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse momento de aprendizado, de conhecimento, de despertar da consciência, para que possamos seguir nessa trajetória de uma forma mais centrada de conhecimento, de responsabilidades e de razão mesmo para prosseguir nos rumos aos ensinamentos do Cristo. Pedimos que esteja sempre conosco, nos trazendo a consciência dessa necessidade de nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos a espiritualidade amiga por ter nos conduzido no trabalho de hoje e pedimos graça, luz e proteção para todos nós, que assim seja.